Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nos evangelhos e a nossa leitura de hoje é Mateus capítulo 4. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído da passagem em que Jesus está sendo tentado ali no deserto. Então, nós vamos ler o texto todo para nós conseguirmos compartilhar, compreender aqui o que o Senhor quer nos ensinar. Então, do versículo 1 até o 11 está escrito assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Essa é uma passagem bem conhecida nossa, né, amados? A passagem em que Jesus está ali sendo tentado pelo diabo. A primeira parte dessa tentação é a tentação na identidade de Jesus. Veja que as duas primeiras vezes o diabo vem e fala com ele: se és o filho de Deus. A primeira parte é: se és o filho de Deus, então prove que você é filho de Deus e supra a necessidade que você tem. Você está com fome, então peça que essas pedras se transformem em pães e coma. E Jesus não se rende a essa tentação, porque nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nós não vivemos simplesmente por termos as nossas necessidades supridas. Nós vivemos por termos a palavra de Deus, que é a nossa fonte de toda segurança, de toda força. É basicamente isso que Jesus estava respondendo para Satanás. Na segunda vez, Satanás vem e tenta novamente a identidade de Jesus. Se você é o filho de Deus, então você vai se lançar daqui e não vai ter medo, porque os anjos vão vir e vão te segurar, porque está escrito que Deus dará ordens a seus anjos a seu respeito. E aí Jesus responde: não coloque à prova o Senhor, o seu Deus. Ou seja, eu não vou fazer algo só porque eu estou sendo colocado contra a parede para fazer algo que Deus não me mandou fazer. Eu não vou fazer isso. Não vou colocar à prova, não vou tentar o meu Deus. E aí a terceira parte da tentação, que é aqui que eu quero me ater um pouquinho, que é o que Deus ministrou ao meu coração, quando o diabo viu que ele não conseguiu atingir a identidade de Jesus, ele tentou oferecer algo que era bem vantajoso, vamos dizer assim, para Jesus. Olha, se você se prostrar e me adorar, eu vou te entregar a autoridade, o governo sobre todos os reinos do mundo. Amados, nós sabemos que a queda do ser humano entregou para Satanás a autoridade sobre a terra, o governo sobre o mundo. E não era para ser de Satanás, era para ser de quem? Do homem. Deus havia dado toda a autoridade para o homem se multiplicar, governar, administrar. Era o homem que tinha a autoridade. E a queda, o pecado original, a queda de Adão e Eva, trouxeram essa consequência, porque eles entregaram para Satanás a autoridade que Deus tinha dado
a eles, porque eles acreditaram na mentira de Satanás. Satanás pegou deles a autoridade e o governo sobre os reinos do mundo. Mas a princípio Deus criou para quem essa autoridade e esse governo? Para o ser humano. E uma das coisas que Jesus veio fazer, uma das partes da sua obra, do seu propósito, foi resgatar isso para a humanidade. Colocar de novo nas mãos da humanidade o quê? O governo, a autoridade sobre a terra. Porque já era para ser do homem. Então Satanás vem e oferece isso para Jesus. É como se Satanás estivesse dizendo: eu sei que você quer recuperar o governo sobre os reinos do mundo e eu te dou. É só você me adorar que eu entrego a você. Não, se a gente parar para pensar, amados, não é uma coisa ruim, mas é uma coisa tola. Porque Jesus já sabia que ele conquistaria tudo de novo. Jesus sabia que a obra completa que ele realizaria traria novamente para as suas mãos, não simplesmente para as mãos da humanidade, mas para as suas mãos toda a autoridade. E ele entregaria para quem ele quisesse. Ele sabia muito bem, quando nós vemos a obra completa que Jesus realizou, nós sabemos que ele tirou as chaves da mão de Satanás. Toda a autoridade foi entregue a Jesus Cristo e ele entregou toda a autoridade para todo aquele que crê nele. Então a obra que Cristo Jesus realizou despojou autoridades, potestades, principados, despojou toda a autoridade, ou seja, tomou deles toda a autoridade, pegou de novo das mãos de Satanás toda a autoridade. E Jesus sabia muito bem qual era o propósito da sua obra. Cumprir toda a justiça, e dentro de toda a justiça, como nós vimos no devocional de ontem, que Jesus veio e cumpriu toda a justiça, estava a recuperar a autoridade que havia sido entregue para Satanás. Então Satanás ofereceu isso como um atalho para Jesus. Se Jesus aceitasse ali naquele momento, ok, ele até poderia ter a autoridade, o governo sobre os reinos do mundo, mas ele não teria completado, ele não teria cumprido todo o propósito que Deus estabeleceu para ele. Então, qual foi a resposta dele? Retire-se daqui, Satanás. Porque está escrito: adore somente o Senhor, o seu Deus. Ou seja, eu não vou me vender, eu não vou ceder a esse atalho porque você está me oferecendo. Eu não vou ceder a isso, eu vou continuar no propósito de Deus para mim. É basicamente isso que Jesus respondeu. E é interessante, quando nós vemos, amados, ali o início do texto, no versículo 1, nós vemos que foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Ou seja, era algo que Jesus precisava viver. Era algo que fazia parte do propósito de Jesus. Ele passar por aquele tempo, ele jejuar 40 dias e 40 noites, ele sentir fome no momento mais frágil, vamos dizer assim, em que ele está ali com fome, ele sofrer toda essa tentação de Satanás. Fazia parte do propósito de Jesus. E, amados, olha a perseverança e o posicionamento de Jesus. Ele sabia muito bem quem ele era e para o que ele tinha vindo. Ele não precisou ceder às tentações de Satanás. Muitas vezes nós lemos esse texto aqui e pensamos: ah, claro, Jesus venceu. A gente não para pensar. Jesus veio como homem. Ele se esvaziou de toda a glória de Deus e ele estava passando por um momento de fragilidade, vamos dizer assim. Momentos, amados, como nós enfrentamos em nossa vida. Muitas vezes estamos em momentos de fragilidade e aí vem o tentador vem para tentar atingir a nossa identidade. Quando ele não consegue atingir a nossa identidade, ele vem e tenta atingir o que? O nosso propósito. E normalmente o atalho que o tentador oferece é algo que está dentro do propósito de Deus para nós. Ele não vai oferecer algo que esteja completamente fora, que os nossos olhos não fiquem: poxa, isso daí não está dentro do propósito de Deus para mim, sai daqui. Não, ele vai oferecer algo que possa chamar atenção.
E aí nós precisamos ter o mesmo posicionamento de Jesus. Por isso que eu quero convidar você a olhar, a fixar os teus olhos em Jesus, nesse posicionamento firme dele. Ele não cedeu, porque ele sabia quem ele era e para o que ele tinha vindo. E amados, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, nós recebemos essa mesma capacitação, porque o Espírito de Cristo habita em nós e nos fortalece e nos capacita, para que a gente não ceda às tentações do diabo, que vem contra a nossa vida tentando, você não é crente, você não é filho de Deus, então prove que você é filho de Deus. Por que as tuas finanças estão assim? Por que a tua família está assim? Por que os teus negócios estão assim? Por que você está enfrentando enfermidade? Prove que você é filho de Deus. Não, amados, nós não precisamos provar nada. Nós simplesmente precisamos permanecer firmes, sabendo, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Não pelo que eu fiz, não por merecimento, mas pela obra completa que Jesus Cristo realizou. Como está escrito em João capítulo 1, versículo 12, a todos aqueles que creram em Jesus, que o receberam como seu Senhor e seu Salvador, eles têm o direito de se tornarem filhos de Deus. Amados, é por causa da obra de Cristo. Precisamos ser firmes na nossa identidade em Cristo. Somos filhos de Deus e não precisamos provar nada. Muitas vezes o diabo usa a boca de pessoas, infelizmente é assim. Mas você não é cristão, mas você não é filho de Deus? Por que você está passando por isso? Por que você está enfrentando essa dificuldade? Nós não precisamos provar nada a ninguém, só precisamos nos manter firmes, sabendo que somos filhos de Deus, que a nossa fé está em Cristo Jesus, que a nossa confiança está nele, que a nossa força vem dele. E quando nós conseguimos superar isso, amados, sair, romper com esse tipo de tentação que vem sobre a nossa identidade, aí nós vamos precisar aprender a lidar com as tentações dentro do propósito de Deus para nós. Vem ofertas, vem atalhos que muitas vezes estão dentro do que nós sabemos que Deus tem para nós. Não, eu sei que Deus tem isso para mim, mas talvez não seja o tempo, talvez não seja o modo que Deus tem para te entregar isso. Era o que estava acontecendo com Jesus. O modo que Deus entregaria toda a autoridade dos reinos do mundo a Jesus não era daquela forma ali. Ele se prostrando e adorando Satanás. Não, era através do cumprimento de toda a sua obra, sua morte e sua ressurreição. E ele teria de volta toda a autoridade sobre todos os reinos da terra. Amados, às vezes nós acabamos cedendo aos atalhos do tentador, porque ele vem e nos oferece algo que nós sabemos que está dentro do propósito de Deus para nós, mas não é o tempo e não é a forma de Deus para nós. E aí nós acabamos cedendo. Então a minha oração, amados, é que eu e você, nós recebamos o fortalecimento de Deus para nós permanecermos firmes, assim como Jesus permaneceu. Não vou me prostrar e te adorar, Satanás. Hoje, na nossa vida, nós podemos dizer, eu não vou ceder a essa tentação de querer algo no tempo errado ou da forma errada. Eu não vou fazer isso. Eu vou continuar firme no Senhor, confiando no Deus que começou a boa obra em mim e Ele há de completá-la. Ele completa tudo que Ele começa. Amados, que eu e você nós aprendamos a viver em perseverança. E essa capacitação que estava sobre Jesus para vencer toda tentação é a mesma capacitação que está sobre nós. Porque o mesmo Espírito que desceu, que pousou sobre Jesus para dar a ele capacitação para ele cumprir todo o propósito que estava estabelecido sobre ele, é o mesmo Espírito que está sobre nós. É o mesmo Espírito que Jesus derramou sobre nós, para que nós sejamos o quê? Capacitados, fortalecidos, direcionados, instruídos, para permanecermos firmes no propósito de Deus para nós. Amados, eu e você não precisamos provar nada a ninguém. Nós só precisamos permanecer firmes no Senhor, confiar nele.
O Senhor deseja que nós tenhamos a nossa identidade como filhos de Deus, bem firmados em Cristo. É por causa da obra de Cristo, não é pela nossa capacitação, não é pela nossa força, é por causa da obra de Cristo. É nele nós somos filhos de Deus, filhos amados de Deus, em Cristo. Essa expressão faz toda a diferença. Em Cristo. Em Cristo nós somos a justiça de Deus. Em Cristo nós somos filhos amados de Deus. Em Cristo nós somos fortalecidos para viver todo o propósito de Deus para nós. A minha oração é que eu e você recebamos esse fortalecimento hoje e nós possamos nos posicionar em firmeza, em perseverança, aquilo que Deus tem direcionado você, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, que você permaneça firme, não ceda aos atalhos, não ceda aos atalhos. Atalhos sempre nos levam para um caminho de ruína. Atalhos nos levam para caminhos de ruína, amados. Nós precisamos aprender a viver em perseverança no caminho que é Cristo Jesus, no caminho que o Senhor tem para nós. O Senhor tem um tempo específico para as coisas acontecerem na nossa vida e o Senhor tem um modo específico, a maneira específica para acontecer. E nós precisamos aprender a ouvir do Espírito para sermos direcionados nele. Muitos e muitos se perdem e acabam cedendo à tentação do diabo, seja no tempo, seja no modo de atuação, achando que é Deus, porque não tem se tornado pessoas sensíveis para ouvir do Espírito. Amados, nós precisamos aprender a ouvir do Senhor, porque Jesus ouvia do Espírito, ouvia aquilo que o Pai tinha a dizer para ele, todas as instruções, ele conseguia permanecer firme, ele perseverava naquilo que ele sabia que era o propósito de Deus para ele. E ele viveu como homem, e como homem nós aprendemos com Jesus, e a mesma capacitação, a mesma força que estava sobre ele está sobre nós, é o mesmo Espírito. Às vezes nós achamos, Catiane, mas nós não vamos conseguir viver como Jesus. Olha, amados, eu não sei vocês, eu posso nunca conseguir, porque estamos aqui nesse mundo corrompido, esse corpo corruptível, enfim, são tantas coisas, mas eu quero prosseguir para o alvo, como o apóstolo Paulo falou. Eu não vou me alegrar pelo que eu consegui até aqui e achar que tá ótimo, tá maravilhoso, não. Eu vou prosseguir, eu vou deixar tudo para trás, não vou fixar os meus olhos no que já foi, sejam erros ou sejam acertos, porque às vezes nós falamos muito sobre olhar para trás nos erros, né? Mas tem muitas pessoas que fizeram muitas decisões acertadas e elas paralisam ali. E o apóstolo Paulo diz, não, eu não vou fixar os meus olhos naquilo que já aconteceu. Já foi. Eu continuo avançando com os meus olhos fixos em Jesus, para o alvo. Prossigo para o alvo. E é assim que nós precisamos perseverar e prosseguir, amados. Todos os dias, de fé em fé, de glória em glória. Esse é o nosso intuito, inclusive, ao estudarmos os evangelhos durante esse primeiro semestre. É fixarmos os nossos olhos em Jesus e recebermos a capacitação dele. Enquanto contemplamos a glória do Senhor, nós vamos sendo transformados, vamos recebendo força e capacitação. E assim como Jesus foi firme no seu posicionamento enquanto ele estava sendo tentado, essa mesma capacitação o Senhor já derramou sobre nós, para que nós permaneçamos firmes. Não precisamos provar que somos filhos de Deus e não precisamos agir colocando, quando somos colocados contra a parede. Sabe, amados, às vezes vem as pessoas, mas por que isso não acontece na sua vida? Se você é isso, se você é filho de Deus, se você é crente, se você prega a palavra. Não precisamos agir conforme a pressão que vem sobre nós. Nós só precisamos permanecer firmes no que Deus tem nos direcionado, nas verdades de Deus para nós. Aí sim, nós podemos permanecer firmes. Sou filha de Deus, sou filho de Deus, posso permanecer firme, fiel ao Senhor, e tudo aquilo que Ele mesmo tem, Ele mesmo vai direcionando para que nós possamos viver. Não precisamos ceder aos atalhos, porque os atalhos nos levam para um caminho de ruína.
que eu e você recebamos essa força, essa capacitação no dia de hoje para permanecermos firmes no Senhor, no modo de atuação dele e no tempo de atuação dele. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pela tua verdade, obrigada pelo teu fortalecimento, pela sua capacitação. Obrigada porque o Senhor é fiel. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu Espírito Santo derramado em nós e sobre nós. Obrigada porque o teu Espírito vive em nós, habita em nós e está sobre nós. Nos ungiu, nos capacitou para que nós possamos viver todo o propósito de Deus para as nossas vidas. Ah, Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos hoje com a força do Senhor, para que os olhos do nosso coração sejam iluminados e nós possamos contemplar a Tua presença, nós possamos compreender que o Senhor é o líder da nossa vida. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos, nós nos rendamos à liderança do Senhor por meio do Teu Espírito e possamos viver tudo que o Senhor tem para nós. Que nós não vivamos pelas pressões que sofremos, que nós não vivamos por causa das opiniões ao nosso redor, mas que nós vivamos por meio da Tua capacitação, da Tua direção, da Tua instrução, do Teu Espírito. Que em tudo as nossas vidas sejam para a Sua glória, Senhor. É assim que queremos viver, que em tudo a minha vida e a vida dos meus irmãos seja para glorificar a Ti, para exaltar o Seu nome, Pai. Nos ajuda a perseverarmos, nos ajuda a vermos como o Senhor vê, nos ajuda a discernirmos as coisas espiritualmente, nos ajuda a compreendermos o que são os atalhos, quais são os atalhos que Satanás tem nos oferecido para que a gente possa dizer não e permanecer firmes no seu propósito, no seu caminho, Pai. Nos ajuda nisso, Senhor, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.